Nós vamos falar agora sobre o PL anti-aborto. A Câmara dos Deputados realizou uma enquete em seu site, questionando a população sobre o projeto de lei que equipara o crime de homicídio ao aborto, ou o crime de aborto, no caso após a 22ª semana, ao crime de homicídio, realizado em gestações com mais de 22 semanas. Foram mais de 600 mil votos e 87% se manifestaram contra esse projeto. Uma das polêmicas sobre esse projeto é que o texto prevê uma pena de até 20 anos de prisão para mulheres que abortarem com 5 meses de gestação ou até mais. A pena para o crime de estupro no Brasil é de até 10 anos. O autor do PL do aborto é o deputado federal Sóstenes Cavalcante. Ontem ele disse que vai propor o aumento da pena para 30 anos no crime de violência sexual. Já no Senado, o presidente Rodrigo Pacheco disse que a discussão sobre o aborto jamais iria direto para o plenário do Senado. Pacheco defende que o tema deve ser tratado com cautela e passar pelas comissões da Casa, diferente do que vai acontecer na Câmara dos Deputados. Nós vamos ouvir agora o que disse o presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco. Na sua essência, o aborto é considerado um crime doloso contra a vida, está lá no Código Penal, e ele é naturalmente diferente do homicídio, né? Então há uma diferença evidente entre matar alguém, que é alguém que nasce com vida, que é o crime de homicídio, e a morte do feto através do mecanismo, do método de aborto, que também é um crime, deve ser considerado como crime, mas são duas coisas diferentes, são bem jurídicos parecidos, mas são situações diferentes, do feto e de alguém que nasce com vida. Então toda essa cautela nós temos que ter, esse cuidado nós temos que ter, e de evitarmos legislar em matéria penal pautado pela emoção ou pela circunstância do momento. Muito bem, tema polêmico da semana, inclusive, este PL do aborto. A ideia é que não haja aborto em hipótese alguma depois da 22ª semana, inclusive para aqueles casos previstos na lei, o chamado aborto legal, que é quando há estupro, quando a gravidez é decorrente ou do estupro ou pode colocar em risco a vida da mãe, ou ainda quando é de feto anencéfalo. Essas 3 hipóteses, né? 2 da lei, uma da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Em nenhuma dessas hipóteses, pelo projeto de lei, haveria possibilidade de aborto após a 22ª semana. Ana Beatriz, eu quero saber a sua opinião a respeito deste polêmico projeto, o PL anti-aborto. O Koba sabe que esse é um assunto que me pega muito, então ele começou comigo de propósito, mas vamos lá. Eu não vou entrar no mérito do aborto em si, porque eu acho que não é esse o motivo desse PL, mas eu queria propor para a nossa audiência uma reflexão, em especial na hipótese de estupro. A pessoa, a mulher ou a menina, porque a gente sabe que muitas dessas mães que pedem autorização para praticar um aborto legal são meninas, não deveriam nem ter contato com uma relação sexual, foram estupradas, né? Foram violentadas por pessoas, às vezes próximas, às vezes não próximas. E a violência sexual, por si, é um trauma. É algo assim que só quem, acho que já sofreu, graças a Deus não é o meu caso, mas quem já sofreu, sabe a dor que é ser violentada, ter o seu corpo violentado. Então, não é automático que essa pessoa vá conseguir se recuperar, retomar sua vida. Em muitos casos, especialmente nas crianças, elas acabam descobrindo a gravidez de forma tardia. Não necessariamente você descobre uma gravidez com 5 ou 6 semanas de gestação. Existem inúmeros casos em que a pessoa acaba descobrindo só no 4º ou no 5º mês, que é praticamente essa data limite que está sendo colocado por esse projeto de lei. E aí eu te coloco uma outra situação. Meu Deus, descobri que eu estou grávida e agora? Automaticamente ela vai até um hospital, sendo que nós estamos falando de algo que ninguém gostaria de ter que fazer. Ninguém quer tomar uma decisão se quer abortar ou não. Aqueles que acham que isso vai virar método contraceptivo, não é o caso, mas enfim, são aqueles que realmente não sabem o que estão falando, que provavelmente nunca carregaram uma criança na barriga. Então eu posso falar porque eu carreguei 2. Você não automaticamente vai conseguir ir até um hospital. Muitos hospitais são longe.
As pessoas não têm fácil acesso. E quando elas chegam lá, eu não sei se vocês sabem, mas não é oi, vim aqui, quero abortar porque eu fui estuprada. Você passa por uma série de procedimentos. Você precisa que uma equipe multidisciplinar te autorize a essa prática. Quem disse que em todos os hospitais estão à disposição 24 horas por dia tal equipe disciplinar? Imagina a pessoa que viajou horas para conseguir chegar naquele hospital. E a gente sabe porque quase toda semana tem notícia a respeito de hospitais que se recusam a fazer esse procedimento. E aí a pessoa tem que se socorrer de uma medida judicial. E aí passou 22 semanas. O que vai acontecer com essa pessoa? Gente, a gente não pode fechar os olhos para a realidade do Brasil. Não é uma questão só da vida em si, daquele bebê, mas toda a circunstância que envolve essa mulher que está carregando essa criança e que não necessariamente conseguiu chegar a fazer o aborto até 22 semanas. É isso que a gente tem que pensar. Tá aí, nós vamos começar essa pauta com as mulheres. Já falou a Ana Beatriz, quero ouvir também a Jéssica. Você é mãe, Jéssica? Sou mãe de 2 crianças, 3 gestações. Você concorda com a Ana Beatriz? Um aborto espontâneo e 2 filhos lindos. Eu discordo totalmente, eu apoio o projeto. Eu sou uma defensora dessa minoria que a esquerda diz que abraça. A esquerda que adora defender minorias, mas não defende aquela minoria. Aquele feto que não tem condições de se manifestar, de se defender. Esse feto não tem. É um assunto muito delicado, realmente. Mas nós temos 2 vítimas. Uma que foi estuprada e um feto no ventre. Até a 22ª semana é considerado e é punível como aborto. Após disso, esse PL prevê que, havendo questão de viabilidade do feto, será considerado equiparado ao homicídio. E a gente também tem uma segunda nuance em cima desse PL, que é a questão da da objeção de consciência do médico. Existem vários médicos que estão respondendo processos disciplinares porque alegam a objeção de consciência para não realizar o aborto, é denunciado no seu respectivo conselho, não há nenhuma determinação legal. Na verdade, existe uma nota do Ministério da Saúde que foi, inclusive, mantida pelo STF, da possibilidade de se realizar a partir da 22ª semana. Esse assunto me deixa um pouco emocionado, porque 22 semanas é um bebê de 5 meses. Ele tem condição de vida. Nós precisamos dessa sensibilidade. Se a gente permite que se conduza uma gestação até a 22ª semana, em que o corpo da mulher ele já se alterou completamente, existem sinais visíveis dessa gestação. Ela poderia ter feito, se ela foi vítima de um estupro, ela poderia ter medidas contraceptivas no início. No início, eu defendo a vida desde a concepção. Eu defendo a vida desde a concepção. E eu vou continuar com esse mesmo pensamento. Então, eu sou completamente apoiadora. Eu faço parte daquela estatística ali que votou, concordo totalmente. E eu convido você, nós estamos perdendo. Eles estão ganhando por 87%. Foi discutido a urgência desse PL essa semana. Na próxima semana, nós discutiremos o mérito. Você tem a obrigação, você que defende a vida, você tem a obrigação de entrar nessa consulta pública da Câmara do nosso país para votar. Concordo totalmente. Não seja omisso, não se cale. Vote. Você quer falar, Ana? Eu respeito muito o que a Jéssica falou. Eu sei que com 22 semanas, a grande maioria das mulheres já percebe sinais no corpo. Mas é como eu disse, não são todas as mulheres, em especial as vítimas de estupro, que conseguem ter condições psíquicas pós-traumáticas de entender o que está acontecendo e de tomar todas as providências necessárias. Eu me incomodo muito, e com todo o respeito que eu tenho pela Jéssica, quando ela fala que ela poderia ter tomado medidas contraceptivas. Ela foi vítima de um estupro. Você não pode colocar mais uma culpa nessa pessoa, nessa vítima. E é muito bonito falar de vida, eu sou uma defensora da vida, mas a gente precisa pensar na dignidade tanto da mulher quanto dessa criança
que se nascer, vai nascer em condições que com certeza não são dignas. E a gente precisa considerar isso também. Ana, quando você fala que eu revitimizo essa mulher, aí eu tenho que discordar de você. Claro. Porque se ela vai atrás de um protocolo de estupro, ela teve coragem suficiente de procurar o sistema público de saúde e de fazer a denúncia lá. Até porque ela não poderia chegar e dizer, quero abortar simplesmente. Ela precisa dizer por que ela quer fazer e tomar essa medida. Então é bom a gente deixar claro isso aqui. Eu tenho uma vítima de estupro na minha família. Essa vítima de estupro conduziu até o último dia essa gravidez. Essa criança, ela é nascida, ela é extremamente amada. E eu vivenciei esse estupro 9 meses com essa pessoa. E nós, hoje em dia, temos um coração extremamente grato por aquela vida. Nós devemos defender a vida. E isso aqui não é só cristianismo, não. Até porque a nossa Constituição garante o direito. Garante esse direito. Então, é isso. Meus amigos, eu quero saber aqui se vocês leram o projeto de lei. Eu vi que isso estava muito discutido, peguei para ver o projeto de lei e a gente tem lá algumas exceções que me chamaram a atenção, que é a possibilidade, diante de caso a caso, circunstância a circunstância, tentativas que tenha havido dentro do período das 22 semanas, o histórico da própria vítima, inclusive, talvez a idade, né, sendo uma menor de 14, que é uma vítima de estupro de vulnerável, quando a violência sexual é presumida. E há a previsão para que, em algumas circunstâncias, inclusive, não haja sequer a pena, sequer a aplicação da pena. Ou seja, o juiz tem o poder de, vendo que uma pessoa está num nível de vulnerabilidade tão grande, ele não aplica a pena. Ou seja, em alguns casos, mesmo com o aborto após a 22ª semana, a depender das circunstâncias, não haveria a pena. Agora eu quero saber a opinião do Sérgio Zagarino e do Leandro Ferreira, tenho certeza que aprenderam também de alguma maneira com os comentários das nossas queridas Jéssica e Ana Beatriz, a respeito do caso. Quero saber porque me chega nas redes sociais, com as pessoas com quem converso, como um direito da mulher, na maioria das vezes. A Jéssica traz de um outro ponto de vista com a qual eu concordo, que é com o direito à vida do feto, de um bebê. Ô Sérgio Zagarino, eu quero saber a sua opinião, porque eu fico imaginando, será que quem votou aí, os 87%, eles teriam coragem de ir lá, na 40ª semana, no 9º mês de gravidez, um barrigão, já bate coração, tem todos os órgãos formados, tem atividade cerebral. Será que eles teriam coragem de visualizar que seja tirar a vida de uma criança que às vezes à tarde nasce e está fora da barriga da mãe? De manhã poderia simplesmente ser objeto de um aborto, que, segundo alguns especialistas, é algo extremamente cruel, a depender principalmente da evolução desse feto, da semana em que ele está. Como é que você vê essa questão, Sérgio Zagarino? Bom, Koba, é importante, até para a audiência compreender, a gente deixar muito claro que aqui não se trata da legalização ou não do aborto. Porque aí seria uma discussão de direitos fundamentais que estão elencados na Constituição Federal, que é o direito à vida, é o bem jurídico mais, é a tutela que a gente mais protege, é a vida versus a liberdade de escolha da mulher com o seu corpo para saber se ela quer ou não continuar ali com essa gravidez. E ela tem o direito ou não de interrupção. Hoje, no Brasil, a regra é que não podemos permitir o aborto, salvo algumas hipóteses. Hipóteses estas de anencéfalo, ou seja, a criança não desenvolver ali com o cérebro, risco de vida para a mãe e o estupro. Ponto. Eu sou favorável à manutenção da lei da forma que ela é. Para mim, a lei é perfeita. A gente garante o direito à vida e garante também o direito da mulher em casos de violência, em casos de que o feto não vai se desenvolver, que a criança não vai conseguir ter vida. Essa é a minha opinião. Agora, em relação ao projeto de lei, temos que deixar claro que é uma aberração jurídica. E eu vou explicar para vocês com dados que eu peguei aqui e faço questão de passar para a nossa audiência. A cada 8 minutos no Brasil, uma mulher é estuprada. Nós estamos aqui em 75 minutos. Aproximadamente 8, 9 mulheres estão sendo estupradas no Brasil neste momento. Em 2022, ocorreram 75 mil estupros, sendo que desses 75 mil, se tornaram 14 mil gravidez. 60% dessas grávidas
E aí, Jéssica, eu queria que você prestasse atenção nesse comentário. 60% dessas grávidas tinham até 13 anos de idade. Até 13 anos de idade. 60% de 14 mil. Ou seja, 8.400 meninas, criancinhas, ficaram grávidas. Bom, 70% dessas crianças que foram vítimas de violência e ficaram grávidas, sabe onde aconteceram esses estupros? No ambiente. Dentro de suas casas, cometidos por pais, tios, irmãos, primos. Esse assunto, realmente, você fala que toca, porque eu sou pai de uma menina de 3 anos, eu não consigo pensar numa hipótese dessa. Sim. Tem que ter muito controle emocional, e você que está assistindo, eu tenho certeza que também tem que ter, para poder discutir esse assunto. Então, se nós estamos falando aqui de estupro de crianças, você não permitir com que esta criança possa realizar o aborto e você falar que esta criança que precisa abortar é uma homicida, vamos respirar, porque a gente tem que ver em que Brasil que nós estamos vivendo. E aí também faço mais um ponto. Esta criança, ela não tem sinais. Primeiro, a questão das 22 semanas, Koba. Essa criança, ela não tem sinais da gravidez muitas vezes. Primeiro, porque ela demora para descobrir que está grávida. Uma criança de 13 anos, ela não sabe ao certo essa questão do ciclo menstrual. Ela não sabe ao certo se ela está ou não está grávida. E segundo ponto, ela tem medo de fazer a denúncia. Me tocou também a história que você me contou aqui, Jéssica, foi muito bonita. E graças a Deus a vida prevaleceu. Essa criança hoje deve ser muito amada, que você comentou. Mas ao mesmo tempo, Jéssica, como é que eu faço para uma criança que é vítima de violência sexual, de estupro dentro da sua casa, ter discernimento, coragem de fazer a denúncia? Aí não tem Estado, não tem amparo do poder público para isso. Porque ela não tem dentro de casa referência para fazer. Inclusive, os dados devem ser piores do que a gente imagina, porque hoje eu não consigo imaginar quantas crianças continuam sendo vítimas de violência sexual dentro de suas casas e não sabem como sair dessa situação. Então, essa questão do PL, do aborto, ela tem que ser extirpada da ideia da discussão da vida pública. O Pacheco se manifestou da forma correta. Primeiro porque, quando lá na Câmara dos Deputados, o Arthur Lira aprovou de forma emergencial, o que significa dizer isso para você que está em casa? Que deixou de passar por todas as comissões para que exista um debate sério. Aí vai ser igual aqui na mesa. Não ficou aqui discutindo com o Leandro, que fala que é isso e aquilo. Aí vai ser discutido em comissões. Não, o Arthur Lira pautou de forma emergencial, foi votado. Cara, não é esse o caminho. O Pacheco foi e disse, olha, lá no Senado, caso chegue, vai ser discutido, porque é um assunto muito sério, que não tem nada relacionado com a legalização do aborto no Brasil. Então, eu sou totalmente contra esse PL e sou a favor da lei do formato que ela é hoje. Quero ouvir o Leandro Ferreira também, a sua avaliação, Leandro Ferreira, sobre o projeto de lei que está pautando essa semana. O Zagarino citou o dado que eu ia falar aqui, só para dar uma ideia, né, que 60% é uma ordem de grandeza, mas é 6 em cada 10 meninas, 6 em cada 10 estupradas têm até 13 anos. 13 anos, olha que absurdo. Não, então, eu queria dizer, Koba, que eu li o PL e Sim. Ele exclui ele não aplica o excludente de punibilidade em casos de estupro após 22 semanas. Você está lendo só a parte final, que fala da responsabilidade do médico. Pois é. Nas outras partes não fala isso. Pois é, mas... É o último trecho do PL. Pois é, mas não aplica o excludente de punibilidade para todos os envolvidos na situação, em caso de estupro. E é bom lembrar que o menor não comete crime, tá? Porque foi levantado aqui pelo Sérgio que ele seria responsabilizado por um crime de homicídio. O menor não comete crime. Mas, gente... Não é previsto. Posso só fazer um comentário antes do Leandro continuar? Vai lá. Vocês imaginam que essa criança de 13 anos ficou grávida e ela não conseguiu realizar um aborto legal por qualquer obstáculo que seja, não estou nem falando desse PL especificamente, e aí ela vai ter uma criança que vai provavelmente morar nessa casa junto com o pai dela, que é o abusador, que é o criminoso que violou a mãe.
E aí a saída é dar a ela o direito de matar a criança já com viabilidade fetal, depois da Koba, não é que... Você fala já com condições de respirar, já com condições de enxergar, de sentir, com atividade cerebral. Koba, e aí? Você fala de uma forma... Ela já foi violada. Infelizmente, ela já foi violada. Vai continuar sendo violada? Infelizmente, ela já foi violada. Ela já foi importunada. Também ser violada? A dignidade dela, infelizmente, já foi violada. Então, e quando ela retorna para o lar, a gente tem uma destituição, inclusive, porque o cara vai ser condenado, o abusador. Ah, vai sim. Ah, não, a justiça também não vai punir, né? Infelizmente. Só vai, infelizmente, punir o abusador. Aí ele tem que ficar lá porque ele é pai. Infelizmente, só vai punir a mulher. Eu estou dizendo justamente o contrário. Uma destituição. É isso que ela falou. Ela falou que há uma destituição familiar. Ele sai do ambiente, ele é punido. Bom, eu queria continuar a minha... Vai lá, Leandro. Minha questão aqui, que é a seguinte. Eu quero citar um caso de fora do Brasil. Um país que, em 2022, alterou a sua legislação de aborto e que instituiu aborto para os seguintes casos. Menores de 18 anos, acima de 40 anos, risco à vida da mãe, estupro e gravidez fora do casamento ou incesto. Fica autorizado o aborto em Israel, um país teológico, um país que coloca a Bíblia, o Antigo Testamento, como centro da sua legislação. Um país que é governado pela centro-direita e a direita radical, mais recentemente, há anos. Um país que tem uma impossibilidade de ser considerado suspeito de esquerdismo. Tem uma legislação que autoriza aborto em caso de gravidez fora do casamento. E o Brasil, com essa loucura de criminalizar o aborto mais e mais, quando deveria estar garantindo o aborto seguro, legal e gratuito. O aborto para todas as condições que a legislação já prevê, né? Resguardado, que eu sou a favor de uma discussão sobre viabilidade fetal. A partir de um ponto, não ser mais aceita o aborto. Agora, se o aborto for de acesso legal e gratuito e de qualidade, ele não vai chegar nesse ponto de viabilidade fetal, porque a pessoa não vai ser oprimida até lá. Agora, essa discussão de viabilidade fetal pode e deve, na minha opinião, vir acompanhada do direito e a liberdade da mulher de decidir o que quiser sobre o corpo dela, inclusive permitindo o aborto como escolha e não como imposição, que agora está sendo colocada em xeque, né, por conta da questão desse PL. Mas a mulher tem que ter o direito de decidir o que ela quer ser da vida e o que se faz do corpo dela como direito individual e não como algo que um monte de deputado lá do Congresso Nacional vai decidir deputado homem vai decidir por ela. E por fim, Koba, só quero dizer aqui que o mesmo caso das internações, o mesmo caso do acesso à justiça, né? Quem tem dinheiro vai continuar abortando de forma segura, como se faz nesse país. 1 a cada 7 mulheres já fez um aborto nesse país, enquanto que quem não tem os recursos para isso vai parar na porta do pronto-socorro porque está correndo risco de vida pelo aborto ilegal que fez.